Meus irmãos, a paz do Senhor. Como é bom nós estarmos aqui nessa tarde tão especial, adorando ao nome do Senhor nosso Deus, podendo sentir o acalento do seu Espírito sobre a nossa alma, a Ele que é o motivo de nós estarmos reunidos aqui nessa tarde, ou melhor, durante todo esse congresso. Apenas Jesus Cristo é o grande sentimento da nossa alma. Eu quero pedir aos irmãos que possam tomar o seu assento nessa tarde. Enquanto isso, a gente vai tentando se recompor aqui, né? Glória a Deus. Como é bom. Quero dizer aos irmãos da minha alegria em poder estar aqui para mais uma vez cooperar com os irmãos na ministração da Santa Palavra de Deus. E para isso eu gostaria de convidá-los nesta tarde a abrir as suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. O capítulo é o 16 e nós vamos ler a partir do verso de número 13. E logo após, em sequência, também abra a sua apostila a partir da página de número 12. Enquanto você vai localizando aí, eu quero mais uma vez glorificar a Deus pela vida de toda a coordenação do CBJOC, na pessoa do pastor Anderson Jacinto, a quem deposita em nós confiança, credibilidade, assim como também ao pastor Ari. Eu só tenho a dizer muito obrigado e uma palavra de gratidão em poder nos sentir tão acolhido, de maneira que nos sentimos plenamente em casa ao ministrar aqui. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos, saudando a esses homens de Deus, aos demais pastores, coordenadores que permanecem em nosso meio, e também a todos vocês seminaristas, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Quem promete não dormir, diga amém. Olha lá, hein? Estou de olho. Mateus capítulo de número 16, a partir do verso de número 13, assim está escrito a palavra de Deus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhe interpelou: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem pode dizer glória a Deus? Meus amados e queridos irmãos, se você me deu o privilégio de ter lido aquilo que nós escrevemos para os irmãos, que está localizado a partir da página de número 12, no quarto parágrafo, eu deixo para os irmãos, na introdução desta pequena apostila, o sentimento pelo qual esta reflexão que eu gostaria de trazer ao coração dos irmãos neste ano nasceu. O pensamento o propósito de conduzir aos irmãos a um olhar bíblico sobre duas questões muito importantes para nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo. A primeira é
a ação de compreender a grande revelação do Evangelho que forma a nossa mente, o nosso credo, a nossa fé, que é a revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em segundo lugar, quero trazer ao coração dos irmãos acerca de como nós somos forjados através da cruz. Não apenas Jesus Cristo se identificou, ou melhor dizendo, Jesus Cristo, ao tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, Ele nos substituiu, e hoje nós podemos nos identificar com Cristo, de maneira que nós, discípulos do Senhor, somos forjados na sua cruz, através da verdade de que não vivemos mais nós, mas a partir do momento em que nos identificamos com Jesus Cristo, a sua vida instaurada em nós, leva-nos a viver exclusivamente para a honra, glória e louvor do seu santo nome. A mensagem do Evangelho, meus amados irmãos, ela não é constituída em pensamentos ou filosofias humanas. Por isso, dentro da mensagem do Evangelho que nós carregamos, não é muito interessante aquilo que a gente acha. O que eu acho a respeito de Jesus Cristo, o que eu acho a respeito da pessoa do Espírito Santo, o que eu acho das Escrituras Sagradas, não é muito relevante. O Evangelho é formado, e o Evangelho está centrado exclusivamente naquilo que toda a revelação das Escrituras nos informa acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho não é uma ideia, o Evangelho não é uma filosofia humana, o Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, vivo e glorificado à destra de Deus. A cristologia é uma das maiores e mais profundas áreas da teologia sistemática, e ela visa trazer para nós, ou responder para nós, embasada exclusivamente nas Escrituras, a sua pergunta central, que eu gostaria que você repetisse comigo nesta tarde. Diga: quem? Diga mais forte, diga: quem é? Jesus. Esta parte da teologia sistemática visa apresentar e responder para nós quem é Jesus. A partir desta pergunta, esta área da teologia visa apresentar para nós, ou nos explicar, quem é Jesus Cristo, o grande centro do Evangelho, a base da nossa fé, o centro da nossa religião, Jesus Cristo. Quando nós falamos a palavra Cristo, nós estamos afirmando e falando acerca da sua natureza divina. Nós estamos falando acerca do Messias, um ungido, enviado de Deus. Quando falamos Cristo, lembramos-nos da natureza divina de Jesus, no sentido de que Ele não se tornou Deus, Ele não alcançou o posto de Deus. Na verdade, este Cristo sempre é, ou sempre foi, eterno, pré-existente, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, as três pessoas que compõem a divindade. É óbvio, claro, que nós não cremos em três deuses, nós cremos em um único Deus, que subsiste em três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Cristo, sendo Deus, pré-existente, consubstancial com o Pai, possui a mesma essência, os mesmos atributos,
mesmo caráter. Tudo que você encontra no Pai, você encontra no Filho e consequentemente no Espírito. Quando falamos Cristo, nós nos lembramos da divindade do nosso Senhor. Mas quando nós falamos o nome Jesus, nós contemplamos que este nome foi o nome dado ao Deus que se tornou homem. Nós nos lembramos da sua natureza humana. Ele é verdadeiramente homem, 100% homem. O que permite Cristo se identificar conosco é exatamente Ele ter assumido pele humana. O Verbo se fez carne, Ele encarnou e habitou entre nós. Diante disso, talvez alguém possa se perguntar: como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem? Será que neste ser nós encontramos a figura de algo híbrido? Não. Quando nós falamos que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem, nós estamos diante de algo que nós chamamos de união hipostática, a união das duas naturezas de Jesus Cristo, duas naturezas completas, a divina e a humana, unidas em uma única pessoa. E assim você me pergunta: qual a necessidade de Ele ter que ser 100% homem? A verdade é que o que permite o sacrifício de Cristo na cruz ser eterno é porque Ele era 100% Deus. E o que permite Ele ser o nosso representante, o único mediador entre Deus e os homens, é que Ele é 100% homem. Sendo assim, nesta união das suas naturezas, nós temos a resposta para o caminho da nossa salvação. Como cordeiro, Ele não se entregou como um cordeiro natural, mas se entregou como o último cordeiro a ser oferecido para tirar o pecado do mundo de uma vez por todas. Como homem, Ele se tornou o nosso eterno e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e está eternamente à destra de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por ti, intercedendo por nós. É importante eu dizer aos irmãos aqui nesta noite, que nesta tarde, que se tratando da natureza humana de Jesus Cristo, nós não estamos falando de uma natureza caída e pecaminosa como a nossa, que nasce sobre a tutela herdada por Adão. Na verdade, a natureza humana de Jesus Cristo, ela é concebida exclusivamente pelo Espírito Santo. Por isso Ele é santo, incorruptível, desde sua concepção até a sua ressurreição, e hoje ainda é santo, exaltado à destra de Deus. Quando falamos deste Jesus Cristo, a sua natureza humana, nós não estamos falando de uma natureza corrompida como a nossa. Na verdade, Ele é a forma ou o modelo que todos nós devemos nos espelhar, de moral, de santidade, de pureza. Ele, sendo 100% homem, foi santo em todas as suas atitudes. Agora, é possível dizer aos irmãos aqui nesta tarde que Jesus Cristo, sendo 100% homem, Ele venceu o mundo, o pecado e o diabo. Portanto, Jesus Cristo não é apenas um tema da fé cristã, Ele é o centro, a base. Tudo que nós cremos passa pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Tudo que nós possuímos de bom de Deus só nos é entregue pela pessoa bendita de Jesus o Cristo. Tudo começa nele, tudo passa por ele, e tudo há de terminar nele. Sendo Jesus Cristo o centro do Evangelho, observe bem o que eu vou começar a dizer a partir de agora. Nós precisamos ter uma visão correta
de quem é Jesus Cristo, a revelação de quem é Jesus, não é apenas para defini-lo, mas a revelação de quem é Jesus definirá quem nós seremos, como discípulos, como igreja, como cidadãos, ou como cristãos. Um Cristo distorcido gera uma mensagem pervertida, que consequentemente gera discípulos deficientes. Por isso, quando falamos de Jesus Cristo, não devemos nos encaixar naquilo que achamos ou pensamos, porque nós não podemos deformar a pessoa de Jesus Cristo por intermédio da cultura, das filosofias humanas. Não, nós não podemos deformar a Jesus Cristo mediante os nossos achismos e convicções pessoais. O ápice da definição de quem é Jesus está revelada exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Por isso, nesta tarde, eu gostaria de apresentar aos irmãos esta pergunta: quem é Jesus? É muito comum no ministério terreno de Jesus, em algumas ocasiões específicas, ele se retirar a lugares isolados com seus discípulos, seja para orar, ou como no caso de Mateus 16, a partir do versículo de número 13, que ora nós lemos, trazer lições valiosíssimas ao coração dos seus seguidores. Jesus se afastava das multidões quando queria instruir os seus discípulos sobre algum assunto. Ele se isolava longe das multidões, para então orar, tirar um momento a sós, ou aplicar as lições sobre a vida dos seus discípulos. Na verdade, neste ponto do ministério de Jesus, é muito importante esses momentos que ele passa com os seus seguidores a sós, exatamente pelo fato de que, a partir de Mateus capítulo de número 15 e o 16 que nós lemos, nós estamos falando da última semana de vida do ministério terreno de Jesus. Ele está subindo para Jerusalém, e quanto mais ele chega perto de Jerusalém, mais perto está o momento da sua entrega, da sua morte, da sua crucificação. Daqui a um pouco, seus discípulos não terão mais perto, não o terão mais presente para lhes orientar. Só restará as palavras que dito Jesus em João capítulo de número 14, ou no João capítulo de número 16, o próprio Espírito lhes lembraria a tempo oportuno daquilo que Cristo ministrou aos seus corações. Então, neste ponto do ministério de Jesus e do discipulado dos 12, é muito necessário que Jesus Cristo estivesse a sós com os seus discípulos, lhes trazendo lições e acabando de construir a sua fé. Jesus então leva os seus discípulos para uma cidade chamada Cesareia de Filipe, uma cidade marcada pela pluralidade religiosa e idolatria, cultos a deuses gregos e romanos, como também cultos de veneração ao imperador. Havia em Cesareia de Filipe um templo dedicado ao deus Pan, como também havia em Cesareia de Filipe um templo dedicado a César Augusto. E eu fico me perguntando, meus caros irmãos, por que Jesus escolhe exatamente Cesareia de Filipe para fazer esta pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E quem vocês dizem que eu sou? Se naquele dia em Cesareia de Filipe talvez houvesse cultos no templo dedicado ao deus Pan, ou talvez velas acesas em reverência ao imperador, na verdade nenhum desses poderia reivindicar o título de Deus adorado. Mas diante de Pedro, diante de João e diante dos outros apóstolos naquele dia, estava a figura do Deus encarnado. O único Deus verdadeiro em Cesareia de Filipe naquele dia não estava em um templo romano ou em um templo grego. Na verdade, o único Deus encarnado, o único Deus verdadeiro em Cesareia de Filipe naquele dia estava bem diante dos olhos de Pedro, e este era Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Era necessário que os 12
que seguiam a Jesus tivessem uma fé sólida e uma convicção de quem realmente é Jesus. Observe bem o que eu vou dizer agora. Nós, os discípulos de Cristo, seguidores do Evangelho, não podemos ser ignorantes, ou estarmos estagnados, ou até mesmo ter uma visão distorcida de quem é Jesus. Nós não podemos estar errados em relação a este crer. Nós não podemos estar errados em relação a esta convicção. Nós não podemos estar ignorantes em relação a esta convicção. Você pode, sim. Você pode estar equivocado, e olhe bem e me entenda bem o que eu vou dizer agora, a partir da área do debate. Você pode estar equivocado com posições diferentes sobre em que tempo se dará o arrebatamento, ou antes, ou durante, ou pós a grande tribulação. Você pode estar equivocado se a alma humana está resumida apenas em corpo e espírito, ou se a alma humana está dividida em 3 partes: corpo, alma e espírito. Você pode estar equivocado em relação a estas coisas, mas quando nós falamos de Jesus Cristo, nós não podemos estar equivocados em relação a Ele. Nós não podemos ter uma visão dúbia de quem é Ele. Nós não podemos ter uma visão distorcida de quem é Ele. Nós não podemos ter uma visão cruzada de quem é Ele. Ninguém pode ser discípulo de Cristo e estar equivocado sobre quem Ele realmente é, porque nós não estamos falando de um detalhe da fé, nós estamos falando do centro da nossa salvação. Se você estiver equivocado em relação à pessoa de Jesus Cristo, talvez você não possua perdão de pecados, talvez você não possua expiação, talvez você não possua a paz com Deus, e talvez você não irá possuir ao céu, porque uma visão de um falso Cristo te levará a uma falsa salvação, e uma falsa salvação te levará para o inferno. Nós não podemos estar equivocados em relação à sua pessoa. O verdadeiro discípulo pode até não saber tudo em relação às doutrinas, mas ele pode e deve ter uma visão certa de quem é Jesus. Porque um Cristo que não é plenamente Deus, Ele não salva. Um Cristo que não é plenamente homem não nos representa. E um Cristo diferente do revelado nas Escrituras não pode redimir a nossa alma. Por isso, quem é Jesus? Mais importante do que acertar sistemas teológicos é conhecer verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque nele, somente nele, há salvação para a alma do pobre pecador. Por isso Jesus busca uma ocasião adequada para fazer aos seus discípulos essas 2 perguntas: quem o povo diz que ele é, e quem os discípulos dizem que ele é. Jesus olha para os seus discípulos em Cesareia de Filipe e lhes pergunta: quem os homens dizem que eu sou? A pergunta de Jesus não é egocêntrica, não é narcisista. O que ele está querendo não é aplausos, não é ibope. Jesus não está preocupado com a sua popularidade. Ele não está levantando uma pesquisa para saber como vai os seus pontos percentuais de popularidade entre os homens. Jesus não quer elogios. Jesus não quer ser bajulado. Jesus não quer ser elogiado. Então para que ele está perguntando: quem os homens dizem que eu sou, e quem vocês, meus discípulos, dizem que eu sou? Ora, na verdade Jesus está fazendo estas perguntas para corrigir na cabeça dos seus discípulos qualquer má interpretação acerca da sua pessoa. Jesus está fazendo estas perguntas para corrigir na cabeça dos seus discípulos qualquer má interpretação acerca da sua missão. Porque nós não podemos estar equivocados em relação de quem é Ele. Nós não podemos estar equivocados em relação do que Ele veio fazer por nós. Quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Eles respondem: tem gente dizendo que o Senhor é João Batista. Tem outras pessoas dizendo que o Senhor é Jeremias. Tem outras pessoas dizendo que o Senhor é qualquer um dos outros profetas. Esta foi a resposta dos discípulos sobre quem os homens estavam falando ser Jesus. Apesar de divergirem em relação ao seu perfil, eles concordavam em uma coisa: esse homem chamado Jesus é uma voz relevante. Diga comigo: uma voz relevante. Diga mais forte, diga: uma voz relevante. Eles olham para Jesus e dizem assim: ele é um profeta, nós não negamos isso.
Ele é uma voz relevante, talvez até uma voz relevante do passado, que ressuscitou dos mortos e que voltou como Elias, para nos pregar as mensagens de Deus. Eles divergem em relação às suas opiniões, que indicam respeito e admiração. São bons pensamentos acerca de Jesus, são bons pensamentos acerca da sua missão, mas não passava disso. Grande parte das pessoas olhavam para ele e diziam: ele é um bom profeta. Às vezes ele chora como Jeremias, em outras ocasiões ele tem autoridade como Elias. Quem sabe ele não é o profeta Elias que veio até nós? Não diz a palavra que Elias viria até nós antes do Messias vir? Talvez ele seja qualquer um dos outros profetas, mas alguém olha para eles e pergunta: você acredita que ele é o Messias? Aí eles dizem: aí você está forçando a barra. Nós temos bons pensamentos, ele é um profeta, ele é uma voz relevante, mas nós não conseguimos crer ainda que ele é o Messias, o enviado de Deus. Por quê, pregador? Porque eles não conseguiam ver em sua aparência simples, humilde, sofredora, tão diferente do Cristo que eles esperavam de Deus. Eles olham para Jesus e dizem: nós temos bons pensamentos acerca dele, mas nós não conseguimos ainda crer, ter fé que verdadeiramente ele é o Messias. Olhe para mim, bons pensamentos acerca de Jesus Cristo não é relevante. Você precisa olhar para ele e ter fé de que verdadeiramente ele é o Filho encarnado de Deus, que veio para redimir o seu povo de seus pecados. Na verdade, pastor Ari, as pessoas sempre se perguntavam: quem é este? Eles olham para Jesus e eles têm bons pensamentos. Eles levam em consideração seus milagres, a sua boa pregação. Eles levam em consideração tudo o que ele está fazendo e eles se perguntam: quem é este? As Escrituras nos provam que desde o início do ministério de Jesus, todos o admiravam, mas muitas pessoas não compreendiam quem ele era de fato. Por exemplo, Mateus capítulo número 8, versículo número 27. Diz que Jesus acabara de ser anteriormente acordado pelos seus discípulos no meio de uma tempestade. E quando ele se levanta e diz ao vento: cala-te, e ao mar: aquieta-te. No versículo número 27 está escrito a palavra de Deus: e os homens se perguntaram: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo número 13, versículos 54 e 55. O povo de Nazaré, a cidade de Jesus, eles olham para ele e dizem: a mensagem dele tem autoridade, a mensagem dele tem azeite, a mensagem dele tem unção. Ele não prega como quem prega os fariseus, ele tem grande autoridade. Mas quem é esse? Não é apenas o filho do carpinteiro que a gente viu crescendo por aqui. Ele não é apenas o filho de Maria, ele não é apenas o filho do carpinteiro que nós vimos crescer por aqui. Não é este o filho do carpinteiro. Quem é este? Lucas capítulo número 7, versículo número 49. Uma pecadora anteriormente acabara de entrar na casa de um certo Simão chamado fariseu, e dado uma aula de adoração espontânea, de um coração grato em relação a perdão de pecados, quando de repente Jesus olha para a mulher, enquanto todos a julgavam, e dizia: vá-te em paz, e perdoados estão os seus pecados. Quando alguém olha para essa declaração de Jesus, coloca as duas mãos na cabeça e se pergunta: mas quem é esse que pode perdoar pecados? João capítulo número 10, versículo número 24, está escrito que os doutores da lei chegaram até ele e lhe chacoalharam, depois que ele disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eles chacoalharam Jesus e disseram: se tu és o Cristo, nos fala abertamente, quem és tu? Vocês estão comigo nessa tarde ou não? A verdade, meus irmãos, é que Jesus nunca foi ignorado, mas na maioria das vezes ele não foi plenamente compreendido pelas multidões, porque eles aguardavam um perfil diferente do Messias que eles queriam ver. Eles tinham uma convicção popular de quem deveria ser o Messias, de como ele deveria agir, de como ele deveria falar, de como ele deveria proceder. Mas eu vim dizer para quem tem ouvidos para ouvir neste seminário, nesta tarde: Cristo não veio para corresponder às nossas expectativas humanas, moldadas por tradições e desejos terrenos. Ele veio para cumprir a missão que o Pai lhe deu, a vontade soberana do Pai, revelando-se a
si mesmo, não como o Messias que os homens queriam, mas como o Messias que os homens precisavam, a luz que o mundo precisava, a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não derrotaram, as trevas não venceram, as trevas não conquistaram, mas ele brilhou, e brilhou forte, e o sol brilha até hoje. Cristo Jesus veio entre nós em carne. Oh, aleluia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nesta tarde. Por isso João capítulo número 1, versículo 5 ao 14 está escrito: e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. A palavra é a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem ao seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é este homem? Quem é este homem que Zaqueu ousou, ou Zaqueu foi salvo por ele? Quem é este homem que Bartimeu ousou chamá-lo de filho de Davi? Quem é este homem que a mulher samaritana teve a capacidade de lhe dizer: vejo que verdadeiramente tu és profeta? Quem é este homem? Ele nunca foi esquecido, mas na maioria das vezes ele não é plenamente compreendido. E nós estamos vivendo dias onde o nome de Jesus está sendo esvaziado. Nós vivemos um tempo onde o nome Jesus está em alta, mas a sua divindade está em baixa. Nós vivemos um tempo, pastor Ari, onde o nome Jesus está nos banners, nas estampas de camisa, nos bonés, nas faixas, nas músicas, nas bios de Instagram dos influencers. E chega a ser até engraçado que em cima está Jesus e abaixo está Capricorniano. Eles não compreendem verdadeiramente quem é Ele. O seu nome está em alta, mas a sua divindade está em baixa. Quando as pessoas dizem para mim assim, nos nossos dias fora da nossa comunidade cristã, ou até dentro da nossa comunidade, eles dizem assim: eu creio em Jesus. Primeiro eu tenho que perguntar: qual é o Cristo que você crê? Qual é o Jesus que você professa? Qual é o Jesus que você proclama? Qual é o Jesus que você prega? Qual é o Jesus que você acredita? Porque talvez no meio dessa reunião aqui de 4.000 pessoas, o Jesus que alguns dizem crer não é o Jesus que eu creio baseado nas Escrituras. Oh, aleluia. Quem é este Jesus que está sendo proclamado? Será que é o mesmo dos evangelhos? Será que é o mesmo das Escrituras? Será que é o mesmo plenamente Deus, plenamente homem, santo desde a sua concepção? Eu tenho plena certeza em dizer nesta tarde: não. Eles não deixam de apresentar Cristo, eles não deixam de falar de Jesus, mas é um Jesus deformado pelas ideologias, pelo sincretismo e pela cultura popular. Eles não deixam de pregar Jesus, mas eles pregam Jesus e um pouquinho de filosofia grega. Eles pregam Jesus e um pouquinho da psicologia secular. Eles pregam Jesus e um pouquinho da teologia da prosperidade. Eles pregam Jesus e um pouquinho de políticas. Eles pregam Jesus e mais uma multidão de outras coisas. Por isso muitos veem Jesus hoje talvez como um modelo ético. Ele não passa de um Jesus cultural, acerca de um modelo de ética e da moral, em quem nós devemos pegar os seus ensinamentos como um bom estilo de vida. Outros enxergam em Jesus um coaching espiritual, capaz de despertar o leão que dorme em você e te fazer ser o máximo. Oh, aleluia. Outros enxergam em Jesus um símbolo de paz mundial, ou um ativista social.
Mas eu vim dizer para quem tem ouvidos para me ouvir aqui nesta tarde: Jesus não é definido pela cultura. A cultura, seja lá qual seja for, a cultura brasileira não me define Cristo, a cultura europeia não me define Cristo, a cultura africana não me define Cristo. Não, 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 não. A psicologia de Freud não me define Cristo. Os pensamentos da psicologia moderna não me definem a pessoa de Jesus Cristo. Os pensamentos de Karl Marx no socialismo não me definem a pessoa de Jesus Cristo. A boa filosofia de Sócrates e Platão não me define Jesus Cristo. Não, não, não. Homens podem tentar explicar a mente humana, homens podem tentar moldar a sociedade, homens podem tentar explicar a existência, mas nenhum deles pode revelar a pessoa do Filho de Deus. Quem define Cristo é as Escrituras, é a palavra, é o Espírito, é Deus. Olhe para mim, irmãos. Eu, a me assentar para ouvir uma mensagem das Escrituras saudável, não quero saber o que Platão diz, não quero saber o que Sócrates diz, não quero saber o que o coaching diz, não quero saber o que Freud diz. Eu quero saber o que a Escritura está dizendo acerca do Filho de Deus. Você está aqui nesta tarde ou não? Você consegue dar glória a Deus para espantar o sono ou não? Eu estou animado para pregar. Eu não sei se você está animado para ouvir as Escrituras. Segure a mão de alguém que está ao seu lado, chacoalhe ele e diga: nós não seguimos ideias sobre Jesus, nós não seguimos pensamentos sobre Jesus, nós nos submetemos à revelação que as Escrituras nos dão acerca dele. Você pode ouvir a voz do Pai gritando para nós nesta tarde. O Pai não está gritando: olhe aí um teor moral, olhe aí o maior psicólogo, olhe aí o maior coach, olhe aí o legendário 01. Não, 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 não. O Pai está gritando entre nós nesta tarde, está dizendo: eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você só tem 15 já, pastor Samuel? Está em marcação comigo? Se alguém puder me ajudar no teclado, então proteste, por favor. Eu te dou 3 pelos do meu bigode de presente. Olhe para mim, irmãos. Ainda hoje as ideias continuam erradas acerca de Jesus. A cultura do relativismo tenta plantar na nossa cabeça que não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo e interpretativo. O que é verdade para você não é verdade para mim. O que é verdade lá na Ásia não é verdade aqui no Brasil, porque cada um tem o seu tipo de verdade. Isso não se encaixa no Evangelho. Porque a primeira burdoada que o Evangelho nos dá não é que existe uma verdade relativa, existe uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é Jesus Cristo. Por isso, coloque muito entendimento no que eu vou dizer agora, e não interprete o que eu vou dizer de maneira leviana, não compreendendo o que eu vou dizer a partir de agora. Por isso, nós estamos vivendo dias onde cada segmento quer interpretar a pessoa de Jesus Cristo, porque cada segmento quer ter o seu Cristo à luz da sua ideologia. Ouça bem o que eu vou dizer, vou repetir aqui nesta tarde. Cada segmento quer ter o seu Cristo à luz da sua ideologia. Por isso, há quem levante as suas mãos e diga: Jesus Cristo é socialista, porque ele se preocupa com as causas sociais, os fracos e oprimidos. Por isso uns levantam as suas mãos e gritam: ele é de esquerda. Outros levantam as suas mãos e dizem: de maneira alguma, ele é de direita. Outros nem lá nem cá dizem: ele é de centro. Oh, aleluia. Os democratas dizem: ele é nosso. Cada ideologia diz ter o seu Cristo correto, mas eu quero pregar ao Sebijoque aqui nesta tarde o puro e simples Evangelho.
Não manche a pessoa de Jesus Cristo com as suas ideologias. As nossas ideologias são carnais demais para caber a pessoa de Jesus Cristo. O único lugar que lhe é devido é o Evangelho da graça de Deus. Quem está comigo aqui nesta tarde, diga glória, para não perceber que estou só. Ele não está mais à direita, ele não está mais à esquerda, ele não está mais adepto do socialismo ou do capitalismo, ele não está nem do lado e nem do outro, ele está no centro do Evangelho, onde os homens podem olhar para cima e dizer: não é uma revolução capitalista que dará jeito no mundo, também não é as ideias socialistas que dará jeito neste mundo. A única maneira de nós darmos jeito no mundo é olhar para cima e dizer: venha o teu reino. Cada um quer ter o seu Cristo. As visões seculares ainda hoje, modernas, tentam definir a quem é Jesus. Observe bem. A sociologia moderna pintou um Jesus mais parecido com um ativista social, defensor dos fracos e oprimidos, das classes baixas, das classes pobres. Eu não vim dizer a você que Jesus não está preocupado com essas coisas, mas eles se esquecem da sua visão redentora, da sua cruz, da sua divindade. Cristo não veio apenas se preocupar com um homem pobre, na lama, esmagado pelo sistema opressor. Cristo veio se preocupar com a sua alma. Porque esse corpo passará, mas o que é precioso para Ele é a sua alma. Olhe para mim. A psicologia secular interpreta Jesus como um terapeuta da autoestima. Algumas abordagens humanistas apresentam Jesus como alguém que veio apenas para reforçar a sua autoestima. Você está na baixa, você liga a sua televisão ou coloca o seu YouTube, pega uma pregação de 15 minutos, você vai ver um camarada com um óculos, um cabelinho de lado, sentado no banquinho e dizer: venha cá, meu lindo, minha linda. E com 15 minutos assistindo ele, sua autoestima vai lá em cima. Mas me permita lhe pregar o Evangelho aqui nessa tarde. Cristo não veio para reforçar a sua autoestima. Na verdade, pastor Ari, a primeira coisa que Cristo fará conosco é baixar a nossa autoestima. Porque quando você olhar nos olhos do meigo Salvador, é impossível você não ver a podridão da sua alma. E comparado o meigo Salvador com a podridão da sua alma, você abaixa a cabeça e diz: pobre homem que sou. Cristo não veio apenas para curar os seus traumas emocionais, Ele veio para arrancar os fardos pesados de pecado de seus ombros. Por isso Ele grita: vinde a mim. A teologia da prosperidade interpretou um Cristo que é o nosso financiador financeiro. Venha para cá, gritam eles. Se hoje você está devendo 100 mil, 200 mil, em um mês você paga a sua dívida, abre uma empresa, seu CNPJ cresce e você está milionário. Porque eles interpretaram Jesus como o financiador celestial. Ele veio para te empoderar financeiramente. Ele veio para te encher o bolso de dinheiro. Você será rico, você será o próximo empresário, você será uma pessoa de sucesso. Gritam eles. E eles reduzem a cruz a espécie de uma chave para abrir baús de tesouros, um atalho para receber riquezas. Mas eu vim dizer a alguém aqui nesta tarde: a cruz de Cristo não é uma chave para abrir baús de tesouros. A cruz de Cristo foi a chave que nos abriu as portas do paraíso. Eu acho que você estava mais comigo aqui nesta tarde. Olhe para mim. A cruz de Cristo não é uma chave para lhe abrir a porta do Banco Bradesco, a porta da Caixa Econômica Federal, ou a porta de qualquer outro banco e fazer de você o próximo milionário de Vilhena ou de Rondônia.
A cruz de Cristo é a chave que nos desencascarou a porta do paraíso e nos convocou a entrar por ele pelas portas. A cruz não é uma chave para o sucesso, a cruz é a chave para a salvação do homem perdido. Quem é Jesus? Você pode dar um toque em alguém que está ao seu lado, pergunte para ele quem é Jesus. A teologia coach interpreta Jesus como o realizador de sonhos. Ele veio para realizar todos os seus sonhos. Não. Cristo não será um gênio da lâmpada, pronto a realizar todos os seus desejos. Ele será o rei a governar o seu coração. Por isso que eu gostaria de dizer a você aqui nesta tarde, que Cristo não é um coach que grita aos seus ouvidos dizendo: você nasceu para vencer, você é um imparável, você é um sonhador, liberte o potencial que há dentro de você. Cristo olha nos seus olhos e diz: você é um miserável, você é um pecador, você não merece, mas eu amo você, eu quero salvar você, eu quero restaurar você, eu quero governar você. Quem é Jesus? E vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Os homens longe, tudo bem, mas e vocês? Eu sei quem tu és. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Eu estou pregando para homens ricos aqui nesta tarde, pastor Ari. Evangelista Jerry, eu estou pregando para homens sábios. Eu estou pregando para moços e moças prósperos. Eu estou pregando para grandes teólogos aqui nesta tarde. Como assim, pregador? O homem mais rico e mais próspero e mais sábio do mundo, os grandes teólogos do mundo são aqueles que descobriram: tu és o Cristo. Os homens mais felizes, mais completos e mais satisfeitos do mundo são aqueles que olham para ele e descobrem: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O quem é Jesus, pregador? Eu quero dizer uma frase só. Quem é Jesus, pregador? Ele é Deus que veio até nós para nos constituir sua propriedade peculiar, e nos fez reino e sacerdócio. Aquele que aponta o dedo para nós nesta tarde e diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, o povo adquirido. Será que você pode levantar as mãos comigo e dizer: eu sei quem tu és, para mim tu és o Cristo. Feche os seus olhos comigo. A revelação que forma a nossa fé é Jesus Cristo.
Será que você pode olhar nos olhos do meigo Salvador nesta tarde e descobrir que Ele lhe é o seu grande tesouro? Se deixar eu prego Jesus todo dia, pastor Ari, não cansa. Porque mais de falar de outra coisa, nós precisamos falar do Cristo correto. Ele é o centro da nossa fé, Ele é o ápice da nossa fé, Ele é o nosso rochedo fiel, Ele é o nosso cordeiro pascual, Ele é o nosso parente remidor, Ele é a nossa fé em essência, Ele é a verdade encarnada, Ele é o verbo vivo entre nós, Ele é o Filho de Deus, Ele é só Jesus Cristo, é digno da nossa adoração. Com os seus olhos fechados eu encerro agora. Será que você pode olhar no fundo dos olhos dele nesta tarde e dizer assim: Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro. Vamos lá? Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te adoro. Aleluia. Aleluia. Eu entrego agora, eu encho o peito de ai, diga mais uma vez. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Quantos estão alegres por esta oportunidade? Glória a Deus. Evangelista Robson, logo após nós vamos para mais uma ministração nesta tarde. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pedido do nosso presidente, nós estaremos mais uma vez agradecendo de forma muito simples e rápida aqueles que têm sido parceiros do projeto Sebijoc no decorrer destes anos e em especial nesta edição de 2026. Quantos estão com a apostila em mãos aí neste momento? Pode dar um sinal? Glória a Deus, está bonito de ver, hein? Então eu convido você a abrir a apostila na página 58. Gostaria de convidar, por gentileza, a coordenação do Sebijoc, aqueles que estão mais próximos, para nos ajudar aqui a entregar alguns brindes ou recordações àqueles que têm sido parceiros no decorrer desta edição. Nossa recepção está vindo ali, né? Amém, glória a Deus. Vai ser bem rápido, tá?
Você que for chamado, pode estar chegando ali no cantinho, eles vão estar entregando, só tira um registro e pode voltar ao seu lugar para aproveitar o evento. Página 58, nós sempre temos esta dúvida: Evangelista Robson, como eu faço para ser um parceiro patrocinador? Basta apenas entrar em contato através desse WhatsApp que está aí, e aqui você pode divulgar a sua empresa, a sua marca, aquilo que você tem feito, vivido, trabalhado, e pode investir neste projeto que com certeza os céus há de recompensar. Logo em seguida nós temos aí nosso parceiro de longas datas, Americanas Modas e Girapé Calçados. Irmã Valéria, creio que pode representar, ou a irmã Márcia também, sempre tem estado conosco aí todos os anos, esta loja, contribuindo com este evento. Ciclo Guedes Bicicletaria, Jossaulo Guedes, também tem investido vários anos aí neste projeto. Deus continue abençoando. Se não tiver o Jossaulo aí, pode vir o Juninho, qualquer coisa, Juninho Guedes aí, alguém da família, para estar representando, tá? Estamos deixando aqui uma recordação. Dentro ali ainda tem outro detalhe, outro presente, para que vocês possam desfrutar, tá bom? Vamos lá. Luxo, aromas e perfume. A irmã Gleice, lá de Parecis, está aqui, irmã Gleice? Dá um sinal, irmã Gleice, está aqui, ó. Você que quer comprar perfume de qualidade, perfume importado, chega ali, procure a irmã Gleice, tá? Produtos de qualidade, tá? Jovem tem que andar cheiroso, tá, gente? Os rapazes aí, capricha nos perfumes aí, que vale a pena, tá? Irmã Gleice, esteja recebendo aqui a sua recordação. 4K Importes, do nosso amigo Rubem, que tem esta loja aí, onde oferece todos os tipos de produtos eletrônicos, iPads, Xiaomi, Starlink, o que você precisar. 4K Importes entra com a proposta de melhor preço do estado de Rondônia, cobre aí qualquer proposta, tá? Eu creio que vai estar representando o Nilson, tio do Rubem, né? Tem Liberdade, muito obrigado, tá bom? Bueno Solar, nosso amigo Rafael, lá de São Domingos, que também é líder daquela mocidade e tem acreditado nesse projeto já há alguns anos. Deus abençoe você que precisa aí de placa solar, que deseja investir nisto. O Rafael pode estar lhe atendendo, tá? Mora lá em São Domingos, mas o Rafael atende no estado de Rondônia, por que não dizer no Brasil todo, tá bom? Argafix, do nosso amigo presbítero André, de Pimenta Bueno. Argamassas e rejuntamentos, é isso? Esses negócios chiques assim. Presbítero André, o filho vai receber? Maravilha, Deus abençoe. Presbítero André, coordenador da UMADEPIB, que tem investido nesse projeto também há longos anos. Família Máximo também, que tem acreditado. Está ali o representante também do deputado federal, irmão Máximo, que tem contribuído e acreditado neste projeto. Deus abençoe. Fazenda SAD, do nosso irmão pastor Edivaldo, lá de Costa Marques, não está presente, está ali, ó, os costamarquense, mas pediu ao líder, se puder, irmão Zé Carlos, está aqui, puder representar ele, tá bom? Receber a lembrança, quem sabe ele não divide com o senhor, tá? O senhor fica com a parte, ele fica com outra. Do Ponte Car, dos nossos líderes de ministro Andreasa, Anderson e Érica, tá ali, ó, glória a Deus, muito obrigado. Do Ponte Car, estilo princesas, loja da irmã Érica, que tem acreditado neste projeto. Deus abençoe. E o profeta, tá aí também o profeta? Já tá aqui em cima, tá aqui, ó, o herdeiro, ó, glória a Deus, Deus abençoe. Midas, lá do Pedro Midas. Quantos aqui desejam casar? Não, tá muito fraco. Quantos desejam casar? Glória a Deus. Se quer casar, tem que ter aliança, tá, gente? E o Pedro Midas está à disposição para treinar